É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho certeza total de que não era. E essa ideia, mataram. Não. Inclusive os fariseus. Jesus. Não. Muito bem. Então, aí a gente entra numa discussão pesada. Da mesma forma que houve uma estereotipação dos judeus, houve também do termo fariseu. De acordo com os fariseus, que heresia seria essa? Isso era uma heresia? O Evangelho não trata isso dessa forma. O Evangelho trata isso como dinâmica de poder político. Mas isso não tem como dúvida inveja. nenhuma. As grandes histórias de fé do Evangelho estão fora de Israel. Eu olho e vejo em Jesus, no resumo da perspectiva, da percepção, da limitação humana, quando ele se autodesigna a partir do que Daniel disse na sua profecia como filho do homem, e é uma expressão que Jesus usa para si, e que o teólogo Teilhard de Chardin, cristão francês, chamou de o ser humano ômega, que é para onde todos nós devemos avançar no dia que a gente chegar naquele nível, nos tornarmos humanos daquela forma, o mundo inteiro vira outra coisa. Ao mesmo tempo em que eu olho para ele e sei quem eu devo ser, como eu devo me tornar, o que eu devo buscar realizar, e todos os parâmetros de justiça não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver. É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Por exemplo, para os religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas absolutas. Eu provo. Dúvidas não, eu tenho certeza total de que não era. De que não era? De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem religião. Problema. Se você quiser, depois eu nenhum. explico. Mas fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só rapidinho que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então assim, por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte da elite associada com Roma, da gestão do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder, não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo, não tem a ver com letra. É o que Paulo diz: a letra mata.
Se a gente fica agarrado à letra é extremamente limitada. A gente semantiza mas é Deus exatamente, na letra. mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa à letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera. O fariseu fala, não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah e vem no Talmud. Dos dias de Jesus. Tá escrito que é para matar a pessoa. Shammai ou de Hillel. Nos dias de Jesus a questão era essa. Ok, Shammai digamos, ou Hillel? o Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas. E essa ideia... Mataram. Não. Inclusive os fariseus... Jesus. Não. Muito bem. Então, aí a gente entra numa discussão pesada. Porque... Existe um dito no Talmud que fala assim, se um tribunal rabínico da época... Gente, atenção. Hoje em dia não existe... Espera. Hoje em dia não existe isso, não existe condenação nem nada, ok? Mas se um tribunal rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o Talmud só um pouquinho, é posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja... Naquele período, a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na própria questão da crucificação, que é uma história que está dentro dos evangelhos, e que eu, como judeu, eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de interrogação se de fato aconteceu, foi assim ou não foi assim. O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê? Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram fariseus. De todos eles juntos. Outra coisa importante. Perdão. Nos evangelhos, várias vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala, os judeus falaram isso, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é, quando não eram só judeus. Mas a grande maioria eram judeus. E aí você vê... Perdão. Quando fala, por exemplo, da própria família do Jesus, dos próprios apóstolos que eram judeus, do próprio Jesus que era judeu, o termo judeu não aparece. O termo judeu vai aparecer só quando o comportamento é negativo. Então eu estou dizendo que essa edição, há uma edição... Que o verbo encarnado tem significado? Onde é que a história tem significado? Porque se a gente reduzir tudo a palavras e letras... É exatamente isso que eu estou te dizendo, Caio. De palavras e letras, ela é totalmente contraditória com a história de Jesus, isso vai de acordo com o que ele falava, que a letra mata o espírito. Então, o que eu estou dizendo para você, e que eu acho que é importante pensar a respeito disso... Abra Mateus 23 e leia. A Torá não tem Mateus 23. Mas eu sei de cor. O que eu quero dizer é que essa questão de fariseus, etc., é uma coisa muito mal compreendida, da mesma forma que houve uma estereotipação dos judeus, houve também do termo fariseu. E era quem mais odiava cristãos e quem mais quis E o que aconteceu quando Paulo falou dentro do Sinédrio que ele era fariseu, que ele acreditava na questão do Messias como os fariseus? Pararam os fariseus que estavam ali julgando, pararam e falaram, peraí, vamos deixar Paulo sair, porque realmente essa questão do Messias é complicado. Em Atos dos Apóstolos. Certo. E ali o que é que se diz em Atos dos Apóstolos? Diz que Paulo usou isso para criar propositalmente uma dissensão. E ele conseguiu. Entre fariseus e saduceus. Para ele próprio sair da questão. Perfeito, mas justamente os fariseus... de causa nenhuma os ali. fariseus falaram ele tem razão, esse assunto do Messias é complexo, etc e tal. Mas era para parar a questão. Paulo foi ardil, uma raposa até porque, Caio, se a gente for olhar qual é o argumento de heresia que o sumo sacerdote, de acordo com os evangelhos, que assim ele rasga se diz a roupa... o Filho de Deus. Sim, de acordo com os fariseus. Que heresia seria essa? Por que ele seria passível de morte?
Esse tá falando argumento, de Paulo? esse argumento, não, aquilo que está escrito nos evangelhos, que o sumo sacerdote, Caifás, ele rasga a roupa na hora que Jesus diz que ele é o filho do homem. De acordo com a visão dos fariseus, absolutamente isso não tem heresia nenhuma. Dizer que ele é o Messias. Teve um rabino há 30 anos atrás em Nova York que falou que era o Messias. Isso não é uma heresia. Mas não é, isso é uma heresia de questão. acordo justamente com os saduceus. Por quê? Porque para eles a equiparação do homem com Deus e o homem divino, isso era uma heresia. O Evangelho não trata isso dessa forma. O Evangelho trata isso como dinâmica de poder político. Mas isso não tem como dúvida inveja, nenhuma. como raiva. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aí você lê os Evangelhos e você não chega a uma outra conclusão possível. A menos que você queira usar a Mishnah, o Talmud, letras, mas a sequência histórica e as dinâmicas implicadas foram todas dinâmicas do que havia de pior, e há de pior na natureza humana. Assim como a generalização. Mas a generalização, você pegar um grupo inteiro de pessoas, por exemplo, fariseus, que foram queimados vivos por Roma também. Gente muito boa. Muito José bem. de Arimateia era fariseu e gente disso que eu tô falando. Boa. Então ninguém está fazendo uma generalização. O que se está dizendo é que, dentre os agentes principais que promoveram aquela ocorrência, foram os fanáticos dos fariseus e os completamente obcecados pelo poder entre os saduceus e as autoridades do templo, que só tinham a perder com aquele tipo de convergência popular que eles interpretavam como populista, essa plebe que nada sabe da lei está seguindo a ele. Então, não havia discussões de naturezas semânticas. O que havia eram questões de natureza de dinâmica política de poder e quem ascendia a que posição. Essa é a questão. Aí, se eu não divirjo nesse aspecto. O único ponto que eu trouxe, não divirjo. Eu posso compreender a história muito bem dessa forma. O que eu acho que tem que ser pensado em relação ao que é esse termo fariseu. Eu acho que você compreende que esse termo significa pessoas que tinham uma tradição, pessoas que tinham uma leitura alternativa dos textos. Falar dos evangélicos. Inclusive com muitas divergências entre si. Pode falar dos evangélicos. E essa generalização é complicada, porque, como eu falei, quando Jesus diz: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus, faça o que eles falam. O que ele está dizendo aqui é o quê? O que eles falam está correto. Não façam o que eles fazem, porque aqueles com os quais ele interagia eram hipócritas. Esse é o verso 1 do capítulo 23 de Mateus. Leia o resto. Li o resto. Aí você vai ver que é o oposto. Ele vai dizendo, eles são capazes de dar uma volta ao mundo para fazer um prosélito e transformá-los 2 vezes mais em filhos do inferno do que eles próprios. Sim, ele está falando da hipocrisia deles. Então, ele não está falando da tradição ou da possibilidade de se interpretar e compreender. Esse que é o ponto que eu estou dizendo. Jesus não perdeu tempo com isso. Jesus era caminho, verdade e vida. É por isso que ele se alegrava tanto com as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, os cobradores de impostos, os despojados, os marginalizados. Então ele era tudo. Era como dizer que Jesus era essênio. Não tinha absolutamente nada. É sal da terra. Tem que se misturar com o mundo. Tem que viver com toda a gente. Quem é que ele diz que tinha maior fé em Israel? Foi um centurião romano. Em verdade, eu vos digo que ninguém em todo Israel me manifestou a fé que esse centurião romano tem. Quem é a mulher que dá um susto em Jesus? É uma Ciro-Fenícia. Não, a Ciro-Fenícia. Quando ele sai dos termos de Israel e vai para a Fenícia, que ele dizia, ele foi tentando descansar, não queria que ninguém o soubesse, mas a mulher tinha uma filha horrivelmente endemoninhada, possessa, e ficou batendo na porta até que arrombou a porta e entrou. Aí Jesus usa adágios populares para dizer, ela diz, por favor, socorro. Aí Jesus diz, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Aí o que é que a mulher responde? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos Também podem comer as migalhas. debaixo da mesa podem comer as migalhas das crianças. Eu sei que tem de sobra vindo de ti. Aí Jesus leva aquele susto divino e diz: ó, mulher, grande a tua fé. As grandes histórias de fé do Evangelho estão fora de Israel. É um centurião, o ladrão que está ali do lado. As grandes surpresas do Evangelho não são religiosas.